Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Na nossa bancada de formadores e formadoras de opinião independentes, doutora Emanuela Barros, advogada, especialista em direito constitucional. Satisfação imensa, doutora Emanuela, tê-la conosco mais uma vez aqui na nossa bancada. Satisfação minha, Oliveira, de estar aqui, poder falar de assuntos importantes para a nossa cidade, para o Brasil. Muito bom. A satisfação é nossa, doutora Emanuela. Já vamos começar com o assunto para você poder nos fazer entender, compreender a sua visão em relação a esse tema que nós debatemos de forma muito intensa há praticamente 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás. Então já vamos logo a esse assunto. O governo federal irá encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívicos Militares, o PECIM. O Ministério da Educação, o MEC, enviou um ofício aos secretários de Educação informando que o programa será finalizado e que deverá ser de uma transição cuidadosa das atividades para não comprometer o cotidiano das escolas. O PECIM, ele era a principal bandeira do governo de Jair Bolsonaro para a educação. O programa era executado em parceria entre o MEC e o Ministério da Defesa. Por meio dele, militares atuam na gestão escolar e na gestão educacional. O programa conta com a participação de militares da reserva, das Forças Armadas, policiais e bombeiros militares. Por outro lado, os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais afirmam que vão manter o programa. Doutora Emanuela Barros, formadora de opinião independente do portal RMS News. O governo errou na forma de encerramento desse programa? Poderia ter conversado com os governadores para uma saída menos dolorida, dramática, doutora Emanuela? Olha, existem 2 pontos de vista que a gente pode analisar essa questão. Primeiro, sobre a questão de programa de governo, de política de Estado, e outra questão política, né? Do ponto de vista de programa de governo, de política de Estado, o governo acertou, porque é uma política que é excludente, é cara, né? Para você ter uma ideia, até agora, o governo gastou mais de 64 milhões e atingiu 0,1% das escolas. Além de ter um alto custo com militares que não são, e não é a função do militar, fazer educação. Primeiro que eles não são preparados para isso, né? Não tem pedagogia, não tem expertise nessa área. E chegaram a pagar para militares da reserva quase R$9 mil, um piso muito superior ao que os estados pagam para os professores. Então, um programa de governo extremamente equivocado, não mostrou nenhum benefício para esses alunos, ao contrário, tiveram muitas críticas, né, de que teve abusos de poder, formas de atuação extremamente equivocadas. Então, como programa, como política de governo, já vai tarde. Não deveria nunca nem ter existido. Agora, do ponto de vista político, faltou aí tato, né? Principalmente porque nós estamos ainda vivendo um governo que está ainda tentando se colocar frente a uma oposição muito ferrenha, né, e que deveria ter conversado melhor com os estados e proposto uma substituição gradual, porque faz com que hoje a oposição tenha aquilo que criticar, né? Nós estamos hoje num momento bom do governo Lula, da qual a economia está dando bons frutos, nós estamos voltando a programas importantes dentro da educação, né? ProUni, investimento nas universidades federais, revisão do ensino médio, que era uma questão importante, que todo mundo que trabalha com a educação sabe isso, e veio com essa questão de uma forma, talvez o timing tenha sido equivocado, né? Então, faltou um pouco mais de diálogo. Eu acredito que a médio e a longo prazo, a escola civil militar ela acaba não tendo nenhuma adesão, até porque isso já está sendo discutido e o Supremo Tribunal Federal já deu, né, que esse tipo de escola é excludente, porque ela acaba separando e acaba diferenciando currículos escolares, e é cara, extremamente cara. E ela não se prestou a fornecer uma educação pública de qualidade que a gente precisa. Então, todo esse investimento que foi pago para militares, se tivesse sido investido, né, na melhor condução de professores, em melhores salários,
contratação, reforma das escolas, né? Acesso à internet, contraturno, seria muito mais bem aproveitado. Então, enquanto programa de governo nota 10, enquanto política na qual ele poderia ter conversado melhor, aí a gente deixa a desejar, porque dá munição para ter o que falar do governo. E os estados que quiserem aderir vão acabar tendo um custo altíssimo para pagar salário de militar na reserva, que na verdade não é a função dele, que não sabe fazer. Lugar de militar é na caserna, lugar de professor é na educação. E lugar de aluno é na escola que seja inclusiva, que seja profissionalizante, que seja um espaço de acolhimento, né? Autoritarismo nunca andou bem com a palavra educação. Correto. É nessa linha aí que eu tenho visto também a grande imprensa, né? Ou seja, outros veículos também colocando, né, que o governo ele acerta quando ele põe fim ao programa, que foi muito questionado também. É lógico que a gente não pode esquecer que há um público que é simpático a esse programa, que principalmente 50, vamos colocar aí, um público simpático, quase 54 milhões de brasileiros que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma população dividida, né, doutora? Talvez erre o governo, como você colocou e outros especialistas também, na forma como foi feito, justamente para não sofrer tantas críticas no momento que você deve procurar evitar esse tipo de confronto, porque a decisão está na mão do governo. Essa é a verdade. Então é só saber fazer, o tempo ele que determina esse tempo aí. É uma política do governo, né? Mas talvez o time que se fez isso, a forma como se fez, talvez tenha sido equivocado. Não tem nem dúvida. E agora, os governadores, por exemplo, Minas, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, dizem que vão dar sequência a este programa. Você colocou uma linha de entendimento que é a minha linha de entendimento também. Lugar de policial é na caserna, é no quartel, é nas ruas. Policial, ou seja, tomando conta aí do policiamento preventivo, da investigação, ou seja, e trazendo o seu conhecimento, aí sim, dentro da área criminal, coloco eu, em relação principalmente a experiências de como as nossas crianças lidar com a criminalidade, no combate à criminalidade, como nós temos o PROERD. Aí é coisa de excelência, que não é professor que vai ter esse conhecimento, é quem está na rua, né? Só que daí tem que ser aliado, professor e policial, né, Manuela? Então, você pode ter programas de incentivo, trabalhar a questão de segurança pública, né? Acho que o PROERD é um exemplo disso. Você pode trabalhar isso em contraturno, né? Há muito tempo a gente tem um programa das crianças de tiro, de bombeiro, conhecer, a guarda civil metropolitana, né, as guardas civis municipais, elas têm um programa também de acolhimento nas escolas. Isso não é um problema. O problema é que você está desviando, é um desvio de função. O militar, ele tem o dever de segurança, ele vai fazer segurança pública, né? E o professor, ele tem toda a expertise, ele é trabalhado para ter a pedagogia de poder educar. Então, você não pode colocar, por exemplo, um advogado para operar num hospital e nem um médico para fazer um júri. Então, assim, é um desvio de função. Aqui não se trata de uma ideologia, né? Se trata de competência. Militar não tem competência para ser professor e educar. E da mesma forma, que se o governo do estado de São Paulo, de Minas, né, Paraná, que são aqueles governos mais alinhados ao bolsonarismo, quiserem manter esse programa, eles vão ter problemas, inclusive fiscais, financeiros, porque é muito difícil justificar que você está tirando dinheiro da educação, né, do funcionalismo público, para remunerar, né, militar da reserva. Então, eu não sei como é que a longo prazo, como que isso vai se sustentar. Né? Sem falar que aí você está criando um sistema diferenciado de educação. Ou você vai ter que proporcionar isso para todo mundo, que é impossível, porque o custo disso é absurdo, ou você vai criar, né, diferenciação. E o Estado não pode tratar, né, os alunos de maneira que não seja
igual. Então, é um programa fadado de sucesso, não tem nenhuma comprovação que isso deu certo, é mais uma falácia, né? É uma história que se criou que a escola civil-militar ela presta uma educação de maior qualidade e não se provou isso de forma nenhuma. Exato. Você também não pode obrigar, né, que os pais dos alunos aderem a uma política como essa. Então, eu penso assim, se quiser uma escola particular, adotar um sistema desse, e você pagar para o seu filho estudar, tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Agora, você implementar essa política e querer enfiar a goela abaixo, uma política que não se comprovou que é a melhor escolha para a educação, é muito complicado. Então, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista educacional, do ponto de vista de sociedade, a escola civil-militar é uma grande idiotice. Ô, Emanuela, tudo bem, você acaba finalizando aí, eu ia pegar um gancho para colocar você num outro cenário também de provocação, né? Você falou, é uma grande idiotice. É justamente aí que eu ia, se você não falasse essa frase, eu já ia fazer uma outra pergunta no seguinte sentido: qual é a defesa que se cria a partir de agora, justamente para poder desconstruir essa fala da oposição, ou seja, estão tirando um ensino de qualidade da população, e o que vão oferecer a partir de agora? Eu acho que a melhor forma de construir desconstruir uma falácia, uma mentira, é com dados, né? A gente precisa trazer os dados dessas escolas, comparar com as escolas, né, o programa que tem hoje, e falar, olha, é diferente. Você tem uma ideia, principalmente no estado de São Paulo, os lugares onde eles implementaram a escola civil-militar, eles pegaram as escolas que tinham um índice maior, os melhores alunos que tinham sido qualificados implementaram. Agora você pega uma escola que tem uma dificuldade, uma escola de uma periferia, onde tem um índice de H baixo, para ver se funciona, né? Correto. Não existe milagre. A educação ela tem que ser feita em 3 pilares básicos, que é educação continuada, educação pública de qualidade e capacitação permanente dos professores, incluindo aí um salário digno. Se você tiver isso, você vai melhorar mais. E outra coisa, não adianta você querer... Ontem eu fui numa escola, de Sorocaba, que ali não seja... E eu fiquei encantado. A escola tem salas extremamente renovadas, banheiro, assim, me lembrou uma escola assim, de alto nível. Correto. Se você não tem uma estrutura decente para acolher os alunos, se você não tem professores bem formados e capacitados, né? Se você não tem uma estrutura de aula, hoje a internet é necessária, é muito difícil você falar em qualidade do ensino. Então, esse dinheiro que está sendo pago para militar, que deveria estar ocupando outros postos, é algumas escolas. Hoje em Sorocaba nós temos escola que não tem quadro, que chove dentro, que o mato toma conta, né? A gente tem uma má remuneração dos professores, uma carga horária extremamente excessiva, né? Uma falta de um contraturno que podia estar oferecendo para as escolas artes, educação física, esportes. Então, integra isso, integra com a cidadania, integra com outros programas, a parte de saúde, né, coletiva. Eu tenho certeza que se a gente conseguir implementar um contraturno de qualidade, não para jogar a criança lá sem nada, mas com Olimpíada de Matemática, de xadrez, teatro, eu tenho certeza que nossos alunos vão despontar. Não tem nem dúvida. E escola estadual, ela tem jeito. Eu tenho orgulho de ter estudado em escola estadual, né? Todo o meu ensino foi escola estadual. Na década de 70, 77, 80, a escola estadual era referência. Quem ia para a escola particular era quem tinha dificuldades de conviver
conviver, de ter um desempenho à altura na escola estadual. Essa era a grande realidade. A escola particular era de péssima qualidade e a gente, com o passar dos tempos, foram desconstruindo o potencial das escolas estaduais para a gente ter o que nós temos hoje aí. Então eu posso dizer, doutora Emanuela, que eu sou daqueles que honro escola estadual. Eu lembro do nome da minha primeira professora da escola do primeiro ano, doutora Helenice, do segundo, da dona Cida, do terceiro, dona Guiomar, que foi minha também diretora da Guarda Mirim, e aí segue, né? E aí daí vou para a quinta série, doutor Hélio, que era de ciências. Então aqueles alunos daquela época, a gente conhece o nome dos professores até hoje e tem a sua figura marcada com a gente. Então é possível sim oferecer escola de qualidade sem a necessidade de uma doutrinação militar. Doutora Emanuela, para você concluir. Não, você disse tudo. A escola ela passa por um complexo de informações. A escola ela precisa ser inclusiva. Ela precisa ser uma comunidade familiar. A escola precisa estar aberta para a comunidade do bairro. A escola precisa ser um local que os alunos se sentem acolhidos e não excluídos. Então, eu tenho certeza que não só o Estado, mas a sociedade precisa repensar esse modelo de escola e entender que só a educação pode salvar esse país. E as escolas militares, até onde eu conheço, da década de 70 para cá, que foram construídas em vários pontos do país, era justamente para abrigar filhos de coronéis, generais, dentro dessa linha que era uma casta, né? É uma casta existente ainda no Brasil e que tinha determinados privilégios. Mas a partir agora da década do século XXI, o que a gente percebe é que querem implantar uma ideologia dentro das nossas escolas. Se estiver equivocado, me corrija. Doutora Emanuela, muito obrigado pela sua participação aqui no portal rmsnews.com.br. Doutora Emanuela Barros, e olha que foi um período aí de batalhas, né? Porque só a gente sabe o quanto esse tema foi debatido aqui em Sorocaba, quando queriam colocar a goela abaixo, instalar, implantar uma escola aqui, como a doutora Emanuela disse, não foram buscar o Habiteto, não foram buscar o Nova Esperança, foram buscar uma escola de referência que já tinha bons índices excelentes para implantar, para dizer que aquilo era seu. Esta é a grande realidade, só que essa denúncia, desde o primeiro momento, nós já denunciávamos aqui, através dos nossos formadores de opinião nas nossas bancadas de rádio e de TV, do que o governo pretendia fazer naquele momento. O governo federal irá, portanto, encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívicos Militares. O Ministério da Educação enviou um ofício aos secretários de Educação informando que o programa será finalizado e que deverá ser feita uma transição cuidadosa das atividades para não comprometer o cotidiano das escolas. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.